Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, e esse é mais um vídeo aí da série que vai te ajudar a melhorar o rendimento em pelo menos 50% em termos de desenvolvimento de software. Por quê? Aqui eu mostro uma série de técnicas e práticas que reduzem ou eliminam muitos dos problemas que normalmente ocorrem no nosso dia a dia, dependendo do ambiente que a gente está inserido, dependendo das tecnologias, dependendo da forma como o nosso time está organizado. Enfim, são vários fatores que eu fui compondo, pescando algumas técnicas e padrões. Eu vi que juntos eles funcionavam muito bem. Então, eu estou agora pescando esses elementos e mostrando vídeos de forma bem concisa e resumida aqui, mas que já tem informação suficiente para vocês conseguirem aplicar e se beneficiar disso. E o vídeo hoje eu quero falar sobre evento, armazenamento de evento, modelagem de evento. Por quê? Esse é um dos problemas, assim, hoje praticamente o uso de brokers de mensageria como Kafka, Pulsar que está chegando agora, enfim, Rabbit, Service Bus e por aí vai, está se disseminando, está virando um padrão e em muitos casos se começa modelando o evento, né? E nem sempre são considerados todos os elementos que estão no contexto daquele evento. E normalmente, quando se começa a migrar para a arquitetura orientada a evento, você sai de uma execução sequencial local garantida pela lógica e você passa a trabalhar com, digamos, uma linearização de ações ocorrendo simultaneamente e que podem falhar. Você pode tentar mandar uma mensagem para o Service Bus e falhar, ou para o Kafka e falhar. E aí, como fica? O que acontece? Como modelar esses eventos? Como eu posso garantir que as mensagens se mantenham na ordem certa e, ao mesmo tempo, eu tenha velocidade, eu tenha uma baixa latência, ou seja, eu consiga garantir esses dois elementos aqui, a confiabilidade na comunicação e a arquitetura para consistência, que foram dois elementos que eu já tratei em alguns vídeos que eu fiz relativos ao full stack. Então, vamos lá. Por que Event Store? Conforme a gente começa a trabalhar com o evento, é muito comum armazenar esses eventos, publicar esses eventos e, ao serem publicados, várias aplicações podem passar a consumir. E aí vem aquela chamada coreografia, né, de eventos. Ou seja, o dado ele está pronto para o uso no broker, né? Então ele está atualizado, né? E é só o servidor ou o serviço dependente do evento desse contexto consumir, né, de acordo com a disponibilidade dele. Né? Mas para que isso aconteça de forma devida, não é pura e simplesmente chegar, colocar um broker, estou definindo aqui o usuário cadastrado, defini o evento e publiquei. Não, porque esses serviços eles têm características e aqui eu vou considerar o Kafka, né? Então ele é basicamente aí um padrão de mercado e essa questão da linearização e pelo fato dele dar um suporte bem interessante no nível de partição e que muitas vezes não é explorado, né? Então vale a pena vale a pena usá-lo como referência para isso. Então aqui, o que eu estou considerando? Eu separei em dois universos aqui, eu tenho 3 fontes geradoras de eventos, eu tenho aplicações gerando eventos, serviços parceiros e banco legado. Isso aqui é um outro ponto importante. Qualquer coisa pode gerar evento e você pode trabalhar esse evento. Você não precisa propagar aquele pooling que você faz numa fonte passiva de dado,
né? Você não precisa propagar aquilo para dentro da arquitetura. Bom, mas esse ponto a gente vai conversar em outro momento. Quer que eu fale sobre isso, né? Então, posta os comentários aí, vamos conversar. Esse é um ponto muito importante em termos de resiliência. Você não deixar propagar um comportamento para outro serviço, seja na arquitetura de microserviço ou monolito. Ok? Então tá, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Eu tenho aqui os 3 elementos como fonte. Esses elementos estão gerando eventos que estão sendo armazenados no meu Event Store e dali eles vão para as mais diversas fontes, vão para cache, vão para análise de dados, vão para métricas, relatórios. Por exemplo, aqui hoje nós temos aí o conceito de Real-Time Analytics, onde você pode usar um Druid para consultar direto os stories, Pulsar ou Pino, você pode consultar direto a fonte de evento, né? E as métricas, armazenar isso num Prometheus, num OpenSearch, indexar e trabalhar aí o comportamento e a telemetria do seu serviço. Análise de dados, né? Não tem nem acho que o que comentar, que no fim das contas, nós trabalhamos o dado para analisar e receber insights gerando impacto no futuro, né, positivo para a nossa empresa. Então tá. Seguindo. Por que não é pura e simplesmente integrar o Kafka ou integrar um message bus na arquitetura e está tudo resolvido, eu estou orientado a evento, eu estou, né? Então, para começar, evento é uma evidência de algo, de uma mudança de estado que ocorreu na aplicação. Uma solicitação, um aviso, né? É muito importante já no primeiro momento, a forma com que você modela esse evento, né? Porque para eu armazenar, é interessante que eu veja os eventos como mudança de estado, e aí eu já remeto lá no CDC. Eu fiz vídeos anteriores na série de Full Stack que vale a pena vocês darem uma olhada. Porque os eventos eles podem ser publicados como pura e simplesmente um caminho dentro do comportamento daquela operação que foi executada pelo fluxo, pela requisição do usuário, né? Ou ele pode ser uma série de mudanças de estado aplicada, né, a uma determinada entidade ou uma coleção de entidades ali, no caso, uma agregação. Então, aqui, o que eu estou considerando, né? Então, o principal ponto de quando a gente passa a trabalhar com evento é ter a noção do que eu preciso de linearização e do que não é importante, a ordem que eles ocorrem, né? Então, assim, e essa linearização, dependendo de como você vai trabalhar, você começa a inserir gargalos na arquitetura. Então, você começa a limitar o fluxo de eventos. É por isso que é importante sempre tratar esses elementos na origem. Então, o primeiro ponto aqui, que eu vou só citar, né, é a forma com que eu vou organizar esses eventos, né? Então, eu estou tratando os eventos como mudanças, não são apenas marcações do caminho por onde ele passou, ele realmente vai afetar, então eu vou modelar sempre como uma modificação de estado, beleza? Então tá. Por padrão, no Kafka, quando se cria um tópico, né, então a linearização, ou seja, a sequência das mensagens, ela é definida conforme elas vão chegando, não tem uma correlação, né? O Kafka não organiza isso de forma nenhuma, né? Isso fica a cargo de quem configurou o serviço ou de você
preparar a mensagem para ser, digamos, organizada de acordo com as capacidades do Kafka. Então, aqui a linha de tempo, né? Eu separei em cores ali para ilustrar mensagens diferentes, né? Que a ordem delas aqui vai ser a ordem de chegada, né? No tópico. Elas serão armazenadas de acordo com o número de partições. No Kafka, nós criamos partições, só que existem estratégias para distribuir essas mensagens, ou, por enquanto eu estou chamando de mensagens, porque ele não vai se importar em organização nenhuma. Eu não configurei nada, digamos assim. Eu estou usando o Kafka como padrão. Então eu tenho aqui, por exemplo, o round robin, que ele vai setando ele vai armazenando uma mensagem em cada partição, né? E aí, com isso, mensagens que eventualmente você gostaria que estivessem juntas, que fossem consumidas juntas, elas ficarão em partições diferentes e com isso elas podem ser consumidas por processos diferentes, caso você tenha vários consumidores. Ou seja, você perde um pouco do controle de como aquele evento vai ser consumido e principalmente como o evento é armazenado, ou a mensagem é armazenada no Kafka, né? É aquela história, né? O padrão, se não foi você que definiu, alguém definiu para você, né? E com isso você fica refém. Então, assim, por que eu falei da forma ou da ausência de correlação, o que não é suficiente a gente pura e simplesmente enviar todos os eventos para o Kafka sem uma preparação, né, sem tratar essas mensagens como evento e sem correlacioná-los. Porque aqui, vamos num exemplo aqui, um fluxo de cadastro. Eu vou cadastrar o produto, eu vou alterar o produto, eu vou alterar a categoria do produto, eu vou liberar o produto para venda. Então, assim, eu tenho aqui uma sequência, ou seja, eu tenho uma interdependência entre o fluxo de cadastro, o fluxo de compra, que para eu comprar um produto ele tem que estar cadastrado, né? Então, e ele tem que ter sido liberado. Né? Aí eu vou poder adicionar o carrinho, vou poder pagar, enfim, e marcar ele como vendido. Então, assim, para eu conseguir ter essa coerência, eu preciso trabalhar a forma com que eu envio esses eventos, né, essas mensagens para o Kafka. Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, vocês lembram que lá na... Vou voltar aqui. Por padrão, a nossa linha de tempo é única. Eu estou encaminhando as mensagens e todas estão sendo colocadas na mesma linha de tempo no Kafka. Não é pura e simplesmente o tempo de processamento, mas sim ela está sendo ordenada e distribuída do jeito que ele entende, né? Ou da forma com que ele está configurado, né? Entende-se, né? Seria a forma com que ele está configurado. Eu vou até ampliar aqui. Então aqui vocês já reparam que a linha de tempo está separada. Eu tenho duas linhas de tempo. Na forma anterior eu tinha uma única linha de tempo. Pô, mas o que foi feito para isso acontecer? Então, o Kafka ele garante a ordenação por partição dentro do tópico, né? Então, ou seja, você pode escrever, mas você precisa dizer qual é a chave, você precisa passar algumas informações adicionais para que para que o Kafka consiga organizar essas mensagens, né? E aqui eu estou chamando aí de correlação. E aí eu estou me apoiando num outro padrão para, digamos, facilitar o suporte e a garantia de ordenação na hora do envio para o Kafka, porque aí fica mais fácil de eu controlar essas mensagens e fazer o envio da forma correta. Eu estou usando aqui
conceito de entidade primária. O que é uma entidade primária? Né? Seria o equivalente à entidade root, ou o aggregation root, ou aggregate root, quando se está usando Domain Driven Design. Né? Ou seja, a entidade primária é sempre aquela que recebe a mudança e ela aplica a mudança no escopo de influência. Se eu tiver entidade primária, é onde eu estou fazendo efetivamente a mudança do estado. Então, o primeiro ponto para ter a coerência das mensagens ou dos eventos no Kafka é organizar por entidade primária. Então, toda mensagem que eu for enviar, ela será rotulada com a chave dessa entidade, né, dentro do tópico. O outro ponto é colocar um tópico por entidade. Eu sei que esse é um ponto bem complexo. Alguns argumentam que não é interessante, né? Mas aqui qual é o ponto que eu estou trazendo? Se a gente quer contar uma história do evento, se eu quero saber tudo o que aconteceu e reconstruir o estado daquela entidade que eu estou trabalhando, estou processando, é muito mais fácil que eu leia um único tópico. Então, se todas as mensagens de uma determinada entidade estão no mesmo tópico, fica muito mais fácil do que eu ter que cruzar tópicos para conseguir complementar o meu processamento. Porque, por exemplo, imagine o cenário onde eu tenho uma base, eu implementei o SecureS, eu tenho minha base de consistência, tá lá, fiz alteração, propaguei a alteração, chegou no barramento, e eu vou alimentar agora a minha base de consulta, o meu modelo de leitura, e ao chegar o evento lá, eu vou retransformá-lo, vou enriquecer, reformatar, né, desnormalizar e armazenar isso na nova base. Ou seja, imagine se eu tiver que consumir vários tópicos para fazer esse tipo de processamento, que em tese não deveria ser ou não precisaria ser muito complexo. Eu não preciso agregar tal nível de complexidade. Então, é por isso que eu estou me apoiando em outros padrões para dar o suporte à linearidade do jeito que eu quero consumir, ou seja, eu já estou olhando lá para frente, né? Até por isso que esse conjunto de vídeos ele estava junto com o perfil Full Stack, porque aqui você já começa a ter uma visão mais ampla em termos de desenho de solução, beleza? Então tá, temos os eventos correlacionados com o ID da entidade que eu estou alterando, né? Então, esses eventos serão armazenados em tópicos diferentes. Então, eu já tenho esses eventos todos agrupados aí, todos organizados de acordo com a geração. Então tá, mas e aí? Chegou no tópico. Como é que eu estou garantindo, só com esse ID, como é que eu estou garantindo que isso está. Que esses eventos estarão em ordem? Então, aí entram os outros fatores, né? Exatamente os padrões complementares que eu falei. Né? Então, quando a gente define que todos os eventos estarão embaixo da entidade primária, então a criação do produto, a atualização de produto, o produto vendido, estarão relacionados a uma mesma entidade. Né? Então, conforme eu submeter esses eventos eles já serão roteados automaticamente para a mesma partição que aquela entidade, o primeiro evento daquela entidade foi armazenado. E aí, com isso, eu tenho a consistência garantida pelo próprio Kafka. Então, e aqui, só para ilustrar melhor, né, eu tenho o tópico com as mensagens, eu tenho duas partições aqui, e
Aí eu tenho os eventos, eu tenho aqui produto criado, produto 1 criado, produto 2 criado, produto 10 criado, produto atualizado, ó, produto 1 atualizado, produto 1 vendido, ó, produto 2 criado, produto 2 liberado, produto 2 vendido. Então, assim, as mensagens estão coerentes dentro do tópico e eu não preciso me preocupar com a ordem, porque a ordem já vai ser garantida. Conforme se eu modelar na origem corretamente a entidade primária, conforme os eventos ocorrerem nela, ela vai submeter esses eventos em ordem, e aí, né, eu já posso trazer um outro ponto de confiabilidade, né, que é o envio dos eventos, né, como at least once, ou seja, eu vou enviar pelo menos uma vez, ou seja, né, eu vou aguardar a confirmação do Kafka. Ah, replicou, armazenou aí, armazenou, ok, eu publico outro, e assim vai. Então, dessa maneira, eu vou ter pelo menos uma versão garantida desse evento. Ah, mas aí eu posso ter duas vezes. Posso ter. Mas aí, como eu tenho o ID do evento, eu tenho o ID da entidade, então eu consigo eliminar esses eventos duplicados no momento do consumo. E aí eu tenho a idempotência no consumo e eu tenho a garantia de que eu não vou perder mensagem e ao mesmo tempo eu não teria o custo de se trabalhar com o execute once, né, e controlar o estado nas duas pontas. Recapitulando aqui o que a gente viu e mostrar como são os padrões, né? Como é que eu organizo por entidade? Tá aqui. Então, como é que eu modelei a mensagem no Kafka para que ele consiga colocar esse evento na partição correta? Tem um wrapper da mensagem, eu tenho a chave que vai ser a string, que é a chave da entidade primária que eu estou armazenando. E aí eu tenho um invólucro, eu tenho como se fosse um evento padronizado daquela entidade. E dentro desse evento é que eu terei todos os demais. Então, aquele evento, aquela mensagem que eu mostrei ali para vocês, que é esse aqui, o Product Aggregate, ele é modelado assim. Então, eu tenho aqui na raiz dele o tipo do evento que ele tem, a data de processamento e todos os tipos de eventos que poderão ser armazenados dentro desse envelope, né? Só que eu mando um de cada vez. Esse é o ponto. Porque você mandando um de cada vez, você consegue serializar em ferramentas de streaming, por exemplo, você consegue trabalhar de forma automática, né? Você não perde as capacidades de indexação e de processamento dessas mensagens individualmente. Então, e no cabeçalho da mensagem do Kafka, no header, eu ainda tenho o ID único do evento que foi gerado. E esse evento que foi gerado, lembra que eu falei que todo evento seria tratado como uma mudança usando a visão lá do CDC? Então é exatamente isso. Então eu tenho um ID no cabeçalho, né? Eu tenho a chave padrão do Kafka, né? O que é o tópico com a chave da entidade da agregação que eu estou armazenando, e o body é o envelope com o evento que ocorreu propriamente dito dentro, que aí assim eu consigo usar o evento tipado no Kafka
né, eu consigo consumir a mensagem tipada, eu consigo usar esquema, usar versionamento, eu consigo usar todas as capacidades e ainda ter a ordem dos eventos garantida sem precisar me preocupar com isso, ok? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Event Storm é uma técnica que vai acelerar demais, principalmente o consumo. Uma vez que você modelou a perna do processo, a parte do processo que gera e que armazena, ou seja, que você identificou todas as transições que ocorrem, você organiza por entidades primárias, armazena isso no Kafka que você consegue consumir de diversas formas para aplicar em diversas situações, como cache, modelo de leitura, enfim, e outras coisas. Ok? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, esse é o Road to Agility. Eu sou o Adriano Ribeiro. Valeu, gente.